Bem, meus irmãos, boa noite para todos. Tá fraco, né? Boa noite para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta noite. É um prazer muito grande estar voltando aqui no Grupo Espírita Fabiano. A Maria sempre muito atenciosa e carinhosa. E hoje pediu o tema autoconhecimento na visão espírita. Um tema que eu já não gosto, né? E ela então me pediu esse tema. Quando nós tomamos aquele primeiro contato com o Livro dos Espíritos, nós percebemos, nós lemos, nós estudamos a questão 919. É a questão chave sobre o autoconhecimento. O nosso querido Kardec, pelos seus estudos, ainda naquela posição primeira de professor Rivaio, discípulo de Pestalozzi, aprendia que a grande pedagogia da vida é a pedagogia do amor. E quando ele faz a pergunta aos benfeitores espirituais, ele já estava imbuído desse amor. E ele pergunta aos benfeitores: qual é o meio mais prático para se crescer na vida? Qual é o meio mais prático para vencer as más tendências ou para vencer o mal? Qual é esse meio prático? E os benfeitores espirituais responderam de forma magistral. Então nós temos aquela primeira resposta de um espírito que na visão espírita ele não é santo, até porque nós não temos santo na visão espírita. Mas ele se mostra como santo, Santo Agostinho. Então ele, que é o pai da grande psicologia da pessoa, ele vem afirmar para nós o quanto é importante a autoanálise na nossa vida. O quanto é importante, seja no terminar de um dia, ou no iniciar de um dia, ou no meio do dia, nós praticarmos a autoanálise. Percebermos os nossos erros, percebermos os nossos acertos. Mas Sócrates também leu lá no Portal de Delfos e está ali na mesma resposta. Conhece-te a ti mesmo. O espírita, ele já conhece a sua intimidade. O espírita, ele já tem a noção daquilo que ele pensa, daquilo que ele sente, daquilo que ele faz. O porquê que ele está na casa espírita. Será que nós já temos essa noção clara, essa percepção clara do autoconhecimento? Só que essa questão 919, ela se desdobra. Nos estudos de Santo Agostinho, nos próprios estudos de Sócrates, continuados pelo nobre Platão, que é um outro precursor da nossa doutrina espírita, e o espírita fica parado no tempo achando que aquilo ali é algo limitador. Terminou ali a pergunta, terminou ali a resposta e vamos seguir a vida. Então, quando o próprio Kardec, ele sempre incentivou a pesquisa, o estudo, o método, nós podemos criar até um método pessoal de autoconhecimento. Mas eu não vou ensinar esse método para ninguém. É um método para que eu possa me autoconhecer. Aí nós vemos os vícios, de vários espíritas, É espírita que é louco para ser médio, É forte o termo, Mas é louco para ser médio, Ele acha que é lindo estar lá na mesa mediúnica, ele acha que é lindo ser um Divaldo Franco, Mas ele esquece a responsabilidade que existe nisso. O porquê que nós estamos atuando de forma mais ostensiva no campo mediúnico, para quem está atuando.
Então, esse é o método mais prático para nós começarmos as nossas melhorias íntimas e também exteriores. Aí eu vou perguntar para vocês se vocês conhecem um livro que é magistral também. Autodescobrimento, uma busca interior, da nossa querida psicoterapeuta espiritual, Joana de Ângeles. Alguém conhece? Levanta o braço. Olha o Miltinho lá atrás, Maria e outros amigos aqui, mas poucos, hein? Poucos amigos. Então é nessa obra que Joana está desdobrando a questão 919. É nessa obra que ela está aprofundando esse estudo do autoconhecimento. Ela está trazendo a visão de Groff, o pai da transpessoal. Ela traz a visão de Maslow, que foi um grande nome, né, da linha humanista. Ela está trazendo variadas visões filosóficas, desde lá da Grécia Antiga. E o espírita parece que ele não quer se autoconhecer. Então nós estamos aqui na Casa Espírita para desenvolver esse termo, né, chamado na língua portuguesa de auto. Era o termo que o Sócrates amava, lá do grego autos. Por si mesmo, de si mesmo, espontaneamente. Estamos com essa vontade interior para promover o autoconhecimento? Todo mundo aqui quer se autoconhecer? Ou nós estamos em busca do velho milagre? Que milagre é esse, né? É que nunca chega na nossa vida, né? Estou aqui sentado, vai vir de algum lugar esse milagre que eu não consigo perceber. Então é muito melhor eu ter a vontade para me autodesenvolver, para me autoconhecer, tem que partir de mim. Se eu não quero melhorar, se eu não quero mudar, se eu não fazer acontecer, não vai mudar. E aí temos a palavra conhecimento. Como é que a gente está lidando com esse conhecimento? Conhecimento pode ser, né, a própria educação. Temos a autoeducação e temos a educação. Temos o conhecimento como instrução, a autoinstrução e a instrução. E temos esse grande conhecimento também como dados, né? Como ensinamentos que nos chegam de todas as partes. E a pergunta que fica é: eu me conheço? Se eu respondo que sim, eu posso afirmar: conheço os meus pais, conheço os meus irmãos, conheço os companheiros aqui da Casa Espírita. Mas se eu afirmo que eu não me conheço, eu não conheço os meus pais, eu não conheço os meus irmãos, eu não conheço os companheiros aqui da Casa Espírita. E caímos no desconhecimento de si mesmo ou de nós mesmos. Alguém tem visto algum caso aqui na Casa Espírita de obsessão? Com certeza, né? E o que é essa obsessão? É fruto de um desconhecimento de si mesmo. Por alguma brecha, por alguma porta, demos espaço para atrairmos algum espírito, atrairmos algum companheiro que não é, como muitos pensam, não, maldoso, não. Ele pensa como eu penso. Ele sente como eu sinto. Ele deve ter alguma atitude estilo a minha e ele vem participar da minha vida. Mas como ele não tem muita luz, eu também não tenho, acaba que ele perturba um pouquinho a minha vida. Temos visto depressão na Casa Espírita? Quantos casos, né? É mais um fruto de desconhecimento de si mesmo. Você já ouviu que você precisa se amar? Ué, mas eu não me amo? Não sei. Está com depressão? Ah, estou. Está mostrando isso. Você não se ama.
E aí, se você não se ama, você não ama o próximo. E quantas vezes nós falamos essa frase maravilhosa, né? Eu te amo, eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu amo o namorado, eu amo a esposa. E quando a gente vê a pessoa depressiva, ela não se ama, como é que ela ama o outro? Então esse desconhecimento de nós mesmos tem criado conflitos variados na nossa vida. E nós estamos aqui na Terra para quê? Para solucionar os conflitos. Estamos solucionando? O autoconhecimento está tipo um sinal vermelho piscando o tempo todo para nós. Faça esse sinal ficar verde. Utilize o autoconhecimento. Se autoconheça. Sócrates criou um método chamado método maiêutico, onde cada um de nós precisa criar as próprias perguntas. Todo mundo aqui tem perguntas no mundo interior? Todos têm perguntas em seu próprio coração? Estamos buscando respostas? Mas aquele companheiro abandonou a casa espírita. Não vamos julgar o porquê que ele abandonou a casa espírita. De repente ele não encontrou a resposta. Só que ele não sabia também que essa resposta não vem de fora. Ou ele não conseguiu ouvir, vem de dentro. Começa aqui por dentro. Mas nós estamos aqui na casa espírita, estamos na doutrina espírita. Estamos encontrando respostas para as nossas questões. Estamos acalentando o nosso coração, estamos ficando satisfeitos com a nossa própria vida? Ou estamos com aquelas interrogações? O poeta polonês Heine Maria Rilke nos dá uma dica. Vamos amar as perguntas do nosso coração, para que no dobrar ali da próxima esquina, quem sabe a resposta venha, ela possa chegar na nossa intimidade. Mas é preciso amar as suas questões, amar as suas indagações. Kardec, quando criou as suas perguntas, assessorado por toda a sua equipe do Consolador Prometido, utilizou várias perguntas do seu próprio coração. Perguntas que ele tinha um grande anseio para que elas fossem respondidas. Aí chega Sócrates e diz para nós criarmos as nossas próprias perguntas. Vamos focar na nossa pior dor, ou no nosso pior sofrimento. Vamos pensar naquela mãe que, mesmo sendo espírita, está depressiva, parou a sua encarnação porque sofre com a perda do filho. E ela pode utilizar o método maiêutico para trabalhar o seu próprio autoconhecimento e para internalizar respostas positivas, inteligentes, para ela prosseguir a sua caminhada. E ela pode perguntar assim: o porquê que eu estou passando por essa perda? E se ela for espírita, né, a gente acrescenta um pouquinho, né? Essa perda, entre aspas, momentânea, a perda física, porque o corpo não volta, né? Começa a amar essa pergunta, começa a desejar a resposta. Ela pode perguntar: para que eu estou passando por essa perda? Tem alguma finalidade passar por essa perda? E Joana de Ângeles sempre informa para nós, né? É o treinamento do desapego. Como dói, como machuca ainda cada um de nós. É uma viagem que tem volta.
Só que você não sabe quando, aonde, de que forma que vai ser. É o treinamento do nosso despojamento. E que é muito necessário. E que não tem como fugir. E a terceira pergunta, que vai ser um pouco, curiosa. Como que ela construiu essa perda? E muitos podem já afirmar, não, ela não construiu. O filho desencarnou, o filho partiu por alguma questão dele, pessoal, o tempo dele acabou na Terra. Mas será que não tem aquele envolvimento espiritual? O que estava programado para essa encarnação? Como é que foi esse desenrolar familiar? Fica uma questão para nós pensarmos. Como foi construída essa perda? Ou será que ela construiu aos pouquinhos o apego? E quando o momento da partida chegou, o apego tomou mais proporção, uma maior proporção. Então tudo isso é fruto do autoconhecimento. Precisamos perguntar, precisamos questionar, precisamos estar abertos para as respostas que chegam no nosso coração, que chegam na nossa consciência, que vêm através de uma palestra na casa espírita, através de um livro, através de um fato no meio da rua. E nós precisamos estar atentos. Estamos atentos à nossa vida? Ou estamos sempre aéreos? Estamos sempre distantes de tudo e de todos? Como é que nós estamos? Mediante a nossa atenção com a vida e com a nossa própria vida. E Sócrates diz que nós vamos precisar criar esse grande parto na nossa vida. O autoconhecimento é um parto. Criamos esse parto. Deixamos para trás tudo aquilo que nos incomoda? Não. Às vezes tem aquele médico que quer dar passe na casa espírita e ele tem o vício do cigarro. E a casa espírita tem uma norma interna que não pode ter médium passista que tenha o vício do cigarro. E aí ele fica tentando deixar esse vício, só que ele não consegue. Não é isso? Então, não é fácil promover esse parto, deixar para trás aquilo que nos incomoda. Mas aí vem aquela pergunta: será que ele está focando nesse vício? Será que ele está focando para solucionar o vício do cigarro? Aí vem a questão, né? Será que ele perde tempo ainda vendo um pouquinho lá do Big Brother? Será que ele perde tempo ainda vendo a morena, que é assim muito bonita até, Será que ele perde tempo vendo Wagner Montes, Então era o tempo que ele tinha para focar no vício do cigarro. Porque ele quer ser útil no passe da casa espírita. Ele quer se doar ao próximo. Então, se ele vai se doar com o vício do cigarro, a qualidade do passe magnético vai ser precária. Porque o espírita precisa também rever esse passe magnético, Porque o passe magnético clássico é o médium doando o seu próprio fluido. Aí tem espírita que fala que não, o espírito vem doar. Então, aquele conceito maior é o médium doando o seu próprio fluido. Então, se ele tem o vício do cigarro, ele não está apto para esse passe. Aí tem pessoas que fazem, um dragão em cima disso. Aí começa: coitado do fulano. Tadinho do fulano. Ele queria ser útil no passe e ele não pode, Então ele vai ser útil de repente em uma outra área da casa espírita,
ou ele vai precisar começar a tratar desse vício do cigarro, desse condicionamento. E o autoconhecimento nos leva a perceber a causa. Qual é a maior causa de qualquer vício? Não só o do cigarro, mas de qualquer vício. Insegurança. Pela prática do autoconhecimento, nós já conseguimos perceber a nossa própria insegurança? Ah, muitos sim, outros não. Eu nunca percebi. Será que eu estou inseguro mesmo? Então comece a questionar. Mas se você tem um vício, já pode afirmar: eu estou inseguro. E é bom perceber isso. É o primeiro passo para o seu tratamento. Autoaceitação. Admite que você tem um vício, que pode ser ou de cigarro ou também qualquer outro, e você está admitindo: eu tenho esse vício e eu estou inseguro. E por que o vício ele é fruto da insegurança? O vício chega como aquela válvula de escape, mecanismo de compensação. Meu pai grita comigo há não sei quantos anos e eu respeito ele. Ele respeita, mas foge para o vício. Não consigo nem me justificar perante o meu pai. Não dou uma palavra sequer. Já tenho 50 anos de idade. Criei um vício ou de cigarro, ou de álcool, ou um vício comportamental, de jogo, de sexo. Então olha a insegurança permeando a nossa vida. E só com o autoconhecimento que vamos tocar nessa ferida. Aí diz Joana de Ângeles: a pessoa que está insegura normalmente cria vícios e normalmente demonstra o medo de amar. O inseguro ama só se for de forma precária. Ah, então eu amo de forma precária. Sim, afirme isso. Mas procure melhorar o seu amor. Imagine você amando de forma segura. Ah, se eu amar de forma segura, não existe mais ciúme. Existe? Ciúme, aquele monstrinho verde, lá da velha mitologia. O monstrinho verde que perturba a vida dos outros, né? O ciumento, normalmente, ele gruda, né, no outro, né? Tem medo de perder. Né? Aí a gente brinca, né, um pouquinho. Para que foi casar com mulher bonita, né? Para que foi casar com aquele homem, né, atraente? Ah, mas aconteceu, então tem que trabalhar em segurança. Ah, mas será que não tem ciúme de gente feia? Tem, né? E não tem como a gente falar que não existe isso, até porque Chico Xavier falava sobre isso, né? Que existe a beleza e existe a feiura. E Chico falava: eu sou feio, né? Mas eu procuro melhorar. Aí ele colocou a peruca. Então nós precisamos começar a ver que pelo autoconhecimento nós vamos descobrindo a nossa insegurança, essa dor que está sempre como pano de fundo na nossa vida. Vamos descobrindo os nossos vícios. Vamos descobrindo o ciúme para quem sente. Ciúme do outro. Ciúme do filho, ciúme da esposa, ciúme do noivo, ciúme dos amigos da casa espírita. Ciúme dos livros que você comprou. Ou do livro que você escreveu. Olha que coisa. Santo Agostinho, antes de se tornar esse grande espírito, ele tinha ciúme dos livros. Ele mantinha seus livros trancados a 7 chaves.
Ninguém podia tocar nos seus livros. Hoje é um espírito superior. Então nós vamos enfrentando os nossos monstros interiores, esses gigantes do nosso mundo interior, com essa sonda do autoconhecimento. Conhecer aquilo que você pensa diariamente. Nós temos pensamentos negativos? A beça, né? Temos pensamentos destrutivos, suicidas? Às vezes, alguns casos. Temos sentimentos positivos? Então tudo isso vai formando o nosso comportamento. Isso vai dando forma para as nossas energias. Imagine alguém que pensa todo dia, né? Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma pérola preciosa para Ele. Quanta energia positiva esse espírito ganha para prosseguir a sua caminhada. Imagine alguém que já acorda falando assim: eu quero morrer. Eu quero sair dessa vida agora. Mas eu não tenho força. Nem força para isso eu tenho. Mas eu queria deixar a vida agora, no átimo desse minuto. Mas eu não consigo. Olha a energia negativa que está chamando para a sua vida. Uma energia que prende, estagna, forma energias, formas pensamentos, que vão gerando estagnação e inércia. Conhecemos aquilo que nós sentimos diariamente. Temos visto crises de fúria, crises de raiva. E quantas vezes nós já passamos por isso? Eu quero matar aquele companheiro. Você nunca matou, né? Mas vem aquele impulso. Quero acabar com ele. E quantas energias que nós vamos acumulando em torno de nós? Quantas? E os nossos sentimentos positivos? Quando vemos alguém fazendo a caridade 24 horas por dia, às vezes até bate mais uma vez, aquele sentimento negativo da inveja, né? Gente, mas o fulano está sempre fazendo bem. Aonde eu vejo aquele homem, onde eu vejo, né? Ele está sempre fazendo bem, ele está sempre criando vínculos positivos. Por que ele consegue e eu não consigo? Às vezes eu vou um dia no centro espírita. Aquele homem trabalha diariamente, né? Todos os turnos. Como é que ele consegue? Então a gente vai vendo os nossos sentimentos acontecendo. Vamos percebendo aquilo que nós sentimos. E vamos percebendo as nossas atitudes. A atitude negativa, estúpida, agressiva que nós temos às vezes. A atitude doce, a atitude ternosa, a atitude amorosa que nós temos variadas vezes. Tudo isso é fruto do mesmo Espírito. A dualidade está em nós. O dia e a noite, o sol e a lua, o bem e o mal estão em nós. E como nós estamos lidando com isso? Eu vou começar a seguir a orientação de Santo Agostinho. Eu vou fazer essa autoanálise diária para ver se a minha vida melhora. Que bom. Eu vou começar uma prática de me autoconhecer, como Sócrates indica. Mas nós ainda vemos o espírita naquela função de papa-passe. Não pode ficar uma semana sem tomar passe que passa mal. Ontem fui para a UPA. Mas por quê? Porque eu não tomei passe na casa espírita. Então nós vemos como é que nós percebemos a doutrina espírita. É uma percepção muito errônea, muito distante do que
a doutrina pode nos oferecer. Ou como disse certa feita aí uma companheira, o espírita é aquele que dá quentinha na rua. Olha só, o espírita também dá quentinha na rua, mas isso não é ser espírita. Ser espírita é nós melhorarmos a cada dia, é nós transformarmos a dor em solução, é nós transformarmos o sofrimento em uma grande lapidação da nossa alma. E como tem sido os nossos esforços? Se fosse para dar uma nota agora, cada um para si mesmo, como é que tem sido a minha nota como espírita e para os meus esforços? De 0 a 10. Tem muitos que não vão sair daquele 0,00000. E por quê? Será que ele não faz nada? Não, faz até. Mas não está buscando esse autoconhecimento. Porque o autoconhecimento resolve, soluciona, equaciona as misérias morais da vida. Qualquer outra técnica, de repente, vai minorar de alguma forma. Mas não vai atacar a causa da nossa dor, a causa do nosso sofrimento. Clarice Lispector, a famosa Clarice Lispector, depressiva crônica, termina a sua vida, a sua encarnação na Terra dizendo: eu sou uma pergunta. Nós somos perguntas? E por que não equacionamos essas perguntas? Como se nós fôssemos um grande matemático resolvendo aquela equação matemática daquelas piores. Senta, pensa, raciocina, resolve aquele cálculo. As nossas máscaras nos atrapalham em muito. Se eu me curar agora, de repente eu perco ali, eu perco acolá. Vou perder aquela atenção dos meus amigos, porque quando eu me coloco de vítima, todo mundo me ajuda. Quando eu me coloco de coitado, todo mundo me abraça, todo mundo me beija, todo mundo quer o meu bem. Se eu começar a resolver, vai ser diferente. Eles vão ficar afastados de mim, ou a postura deles será diferente. Como é que nós vemos isso? A carência afetiva. Percebemos a nossa carência? Como dizia Eric Berner, o pai da linha transacional, é a fome do contato. Quando aquele companheiro me toca, como eu vou melhor para casa? Ele pode tocar a minha mão, ele pode me dar um abraço, ele pode me dar um beijo, ele pode olhar com um grande sorriso, que eu vou melhor para casa. Mas quando ele não me olha, quando ele não me toca, quando ele não me beija, eu volto para casa carente, eu volto para casa sofrendo, eu volto para casa às mínguas, querendo que alguém olhe para mim. Mas o olhar às vezes pode ser tão frio que não ajuda. Mas quando nós temos o toque, fica tudo mais fácil. Quando Maria nos toca, quando Jesus nos toca, quando Fabiano nos toca, a vida fica mais fácil. Mas nós também precisamos aprender a suprir a nossa carência. Se eu sinto falta de amor, eu posso dar um pouquinho do meu amor. Se eu sinto falta de carinho, eu posso dar um pouquinho do meu carinho. Ah, mas eu sou tão pequeno. Ah, mas eu sou tão estranho.
Ah, mas eu sou tão tímido que variadas vezes eu não consigo. Então nós sempre queremos que o outro adivinhe ou dê o primeiro passo na nossa direção. Aí a gente lembra de uma outra chaga, né? Que ainda nos atrapalha em muito, chamada de orgulho. Vamos descer desse andaime. Vamos descer desse andaime do orgulho e vamos saber pedir, e vamos verbalizar, e vamos criar um diálogo cada vez mais aberto com os nossos companheiros. É chegada a hora, é chegado o dia do nosso autoconhecimento, de você se desnudar mediante si mesmo. Se olhe no espelho, naquele instrumento material chamado de espelho. Se olhe no espelho do seu mundo interior e veja o seu próprio ser. Veja o seu próprio mundo interior. E não tenha medo de desenvolver esse afeto. Como diz Joana de Ângeles, percam esse medo de amar para curar a insegurança, para curar os vários vícios da alma que quer e que grita pedindo ajuda. Estava por um tempo em off, e a confirmação não vem, mas um grande líder da Igreja Católica, e que eu estimo muito, o padre Marcelo Rossi, estava com um problema de muitos anos no seu joelho. E ele, por ter a mente aberta e o coração aberto, mas ele não confirma isso, pediu ajuda ao lar de Frei Luís. E as portas fechadas, Padre Marcelo chega ao lar de Frei Luís e é recebido por um médium da casa e por toda a direção da casa, e um médico espiritual o atende. Ele supera a dor do joelho e agradece fortemente àquele espírito e aos espíritas de forma geral. Mas ele não pode vir a público afirmar isso, senão ele é expulso da sua posição católica. Então fica no ar, né? Não tem a confirmação, ele pode até desmentir, mas fica no ar e fica essa doce brisa de como os espíritos conseguem superar as suas limitações. Limitações de pensamento, limitações de fé, de conceitos. Jesus anuncia que vamos viver um só rebanho com um só pastor. E Padre Marcelo precisa usar aquela máscara para não ferir a sua religião. Mas ele vai em busca da solução do seu problema, daquilo que o impedia e quantas vezes o impediu de fazer a sua missão acontecer. E a doutrina espírita, aqueles companheiros propriamente ali daquela casa, receberem de braços abertos e não confirmar que ele esteve lá. É o amor cada vez mais se eternizando de forma muito positiva entre os homens e entre os espíritos. Que sejamos o primeiro a amar e nunca condenar e nunca julgar. Quantas vezes estamos olhando para uma situação, olhamos para uma dor, para um sofrimento e vemos de uma forma.
Mas aquela forma ali pode ser errônea ou pode estar mascarada. Que tenhamos olhos de ver, como diz Jesus, que tenhamos ouvidos para ouvir. Esquecer o rótulo e viver a doutrina espírita. Esquecer até um pouquinho o movimento espírita por fora e viver a doutrina espírita por dentro. Fazer Jesus acontecer entre nós. Ele espera por nós. Espera que você acenda a sua luzinha, nem que seja precária, que ela possa acender uma sombra pequena, mas com certeza ela vai acender, ela vai fazer o trabalho acontecer. Vou deixar para vocês aí o convite da Rádio Rio de Janeiro, terça-feira, 11 horas da noite, nosso programa Paz e Bem, quinta-feira, 15 horas, o Paz e Bem também, e o Caminho do Senhor, meio-dia, aonde eu participo. E dizer para vocês, né, que sobre a égide também do nosso querido Fabiano de Cristo, eu tenho feito agora um trabalho aqui, que é um dos polos da nossa terapia das emoções, no Centro Espírita Fabiano de Cristo do Meier. Estamos já quase com todas as vagas preenchidas, mas se for um caso muito sério, né, de que queira propriamente uma ajuda terapêutica, nós estamos à disposição. Nós temos a taxa simbólica para os menos favorecidos, temos um preço normal também para aquele que pode pagar, e estamos ajudando a manutenção tanto dessa casa e também dos nossos horários da Rádio Rio de Janeiro. Então, quem for fazer a terapia ou também os nossos cursos, sabe já que já vai estar ajudando diretamente a essas duas grandes casas, uma é a rádio e outra é o Centro Espírita Fabiano de Cristo. Quem quiser depois aí os nossos contatos, o nosso querido Miltinho já tem, é só procurá-lo que ele passa então para vocês. Muita paz para todos, muito grato por essa grande oportunidade, graças a Deus.